Olá, mulheres! Sabia que a gente tem um instrumento muito poderoso de autoconhecimento, que é a mitologia grega, das deusas gregas? Pois é, talvez você ainda não tenha entrado em contato com esse assunto, não saiba o que é. Hoje eu tô aqui para tentar esclarecer alguns pontos, desse trabalho. Eu realizo o Círculo de Mulheres desde 2011 e dentro desses ciclos eu trago assuntos, né, de autoconhecimento para mulheres, e esse trabalho ele é baseado principalmente nos meus estudos da psicologia analítica do Carl Gustav Jung, que nasceu no início do século 21. Bom, o Jung ele foi um médico psiquiatra suíço, conheceu Freud, até ele praticamente foi um grande admirador, até um discípulo no início, depois eles romperam por terem ideias bastante diferentes e tinham também muitos pontos em comum, mas são dois grandes pensadores da psique humana, dois autores, e dentre outros, né? Mas que vale muito a pena conhecer. O Jung, ele trouxe para a teoria dele, para compor a teoria dele, várias áreas do conhecimento, como, por exemplo, arqueologia, antropologia, física, trouxe também filosofia, religiões antigas. Então, o Jung, ele era uma pessoa era um erudito, tinha muito conhecimento de várias áreas, e ele percebeu que na mitologia, nos contos de fada, nas fábulas, já tinham ali muitas mensagens contidas ali que falavam sobre a psique humana, né, ou a alma do ser humano. Então, o Jung traz para sua teoria, né, todas essas questões que ele observava. Dentre uma dessas mitologias, dessas histórias, através dessas histórias, que nós podemos nos conhecer. Desculpa, minha garganta tá um pouco ruim agora. Através dessas histórias, então, nós podemos empreender também uma jornada de autoconhecimento. Por quê? Porque em todas essas histórias da mitologia, dos contos de fada, diversas mitologias, contos de fada, fábulas, existem aquilo que o Jung chamou de arquétipos. Então, o que seriam esses arquétipos? Seriam tipos, seriam personalidades, personagens que sempre se repetiam nas histórias, que eram incomum e é independente da cultura. Então, culturas que nunca tinham tido contato, nunca tinham trocado nenhum tipo de informação, tinham basicamente os mesmos tipos psicológicos, os mesmos tipos de personalidade nessas histórias. Então, por exemplo, muito comum nos contos de fadas, nas histórias, a gente encontrar o arquétipo, por exemplo, do inocente. Em todas, praticamente, histórias, existe o arquétipo do inocente e do malvado, e do herói, né, do bandido, do herói, enfim, do mocinho. Então, existem esses arquétipos, eles vão se repetindo em todas as histórias, se a gente observar. O Jung chama, então, observa esses pontos em comum, e ele traz também, por exemplo, a mitologia grega como uma grande fonte de observação para as mulheres, das deusas gregas. Por quê? Porque as deusas gregas, elas se pareciam muito, também os deuses gregos se pareciam muito com os seres humanos, com os humanos.
no quesito assim da personalidade, do comportamento, dos sentimentos, das questões. Então, os deuses gregos, eles amavam, odiavam, guerreavam, se vingavam, disputavam amores, enfim. Tudo aquilo que o ser humano vivenciava, os deuses também vivenciavam. Então, para o Jung, os deuses, eles eram uma projeção do ser humano, né? Que os humanos projetavam, né? Para poder minimamente se compreender. E também para terceirizar as coisas, né? Mas isso eu vou explicar depois. Então, os deuses eram sempre uma projeção do humano, uma criação no humano, né? Então, a gente sempre está acostumado a pensar o contrário, que os deuses, Deus criaram os homens, os humanos, e para o Jung, não, os humanos criaram os deuses. Enfim, mas isso é um outro assunto. Voltando para a roda das deusas aqui. Então, o que o Jung percebeu? Cada deusa tinha uma personalidade assim muito complexa e como a gente mesmo, né? Como nós somos muito complexos. A gente não tem uma faceta, a gente tem várias facetas, várias subpersonalidades e que vão aparecendo ao longo da vida e que elas vão despertando, né? Que elas vão constelando na nossa consciência. Bom, o que acontece então? Vamos falar um pouquinho os junguianos viram que tem 6 deusas principais que são muito parecidas, que falam muito às mulheres contemporâneas. Quais são essas deusas? Por exemplo, a deusa Hera. A deusa Hera, ela é a deusa do matrimônio, do casamento, da parceria, do poder, do status. No mito, ela é a própria esposa de Zeus. Então, ela esse tipo de personalidade, se a gente fosse pensar numa mulher, Hera, essa mulher, ela tem um tipo de personalidade daquela mulher que ela vai em busca de um casamento, né? O grande objetivo da vida dela é estabelecer uma parceria de preferência, homem tipo Zeus, tipo mais líder, que exala um certo poder, uma personalidade mais realizadora. Então, tipo Hera, geralmente essa personalidade que vai em busca desse tipo de parceria, que o casamento é um tema central na vida de uma mulher Hera, é muito importante, por ela também ter características mais tradicionais, né, da instituição matrimônio, da instituição família. Então, uma mulher Hera, o ponto central da vida dela vai ser o casamento. Ao contrário do que o senso comum diz, que todas as mulheres perseguem o casamento durante a vida. Sim e não, por quê? Primeiro, porque muita coisa já mudou, muitos conceitos, né, do que é uma vida satisfatória já mudou na sociedade moderna. Hoje você tem muito mais instrumentos de mais independência financeira, outras situações, mas enfim, muitas mulheres que
que tem a sua independência financeira, né, que tem esse desenvolvimento, ainda perseguem essa ideia por toda a vida, né? As mulheres eiras, elas têm que ter uma parceria, elas têm que ser validadas socialmente através de um parceiro. Então isso tem um lado luz e tem um lado sombra, tem um lado que legal, ok, bacana, a mulher querer conquistar isso, e tem o lado sombra, que isso pode se tornar uma obsessão, que pode se tornar algo assim, até um casamento mais por conveniência, né? Dito casamento, às vezes, enfim, sem entrar aqui no mérito, mas algumas parcerias que não são baseadas tanto em afeto, mas em poder, até porque uma mulher tipoeira dificilmente ela vai se interessar por um homem que não seja muito tipo Zeus, né? Porque que não tem assim, não exale um certo poder, né? Então assim, dificilmente ela não vai se interessar muito. Se ela ficar com esse tipo de homem, ela vai tentar transformar ele num ser mais poderoso, mas para que ela se satisfaça. Então, também. Então, ela tem uma personalidade aí um pouquinho complicada que tem que ser olhada, né? Tipo, essa mulher que tem esse tipo de personalidade, muitas vezes tem muitas questões para resolver, muitas questões para ver. Então, essa é a questão da mulher tipo Hera. Temos também a deusa Atena, que era a deusa da civilização, guerreira, estrategista, ligada à cultura, patrona das artes. A Atena, ela era filha predileta dos Zeus, e tanto que ela nasce da cabeça dos Zeus. Então, uma mulher tipo Atena é uma mulher mais ligada à mente, uma mulher mais racional, ligada à intelectualidade, à cultura. São mulheres ligadas à civilização, né? Então, ou seja, gostam de estar onde as coisas estão acontecendo, a agitação política, social, né, do mundo, a agitação, a polis. Então, são mulheres identificadas mais como a deusa Atena. Mas Atena não é também só luz, tem a sua sombra, tem as suas chagas, as suas feridas, é um tipo Atena, que geralmente são mulheres também muito ligadas à figura do pai, como era no mito, né? Que a Atena diz no mito que, se não me engano, em Hesíodo, que diz, ela fala que, estarei sempre ao lado de meu pai. E ela considera que não teve uma mãe. A figura maternal, o mundo maternal, o mundo feminino, para uma mulher Atena, não é muito relevante. Ela prefere o mundo masculino, o mundo da ação, ligado, masculino associado à ação, à dominação, ao poder. Então, uma mulher tipo Atena, ela é mais conectada com o mundo patriarcal, o mundo dos Zeus, né? Então, ela considera que não teve uma mãe, o que não é verdade, mas é porque o papel da maternidade e da própria mãe é muito complicado, às vezes, para uma mulher tipo Atena. Geralmente são mulheres mais racionais, bem-sucedidas, muitas vezes, cientistas, intelectuais, mas pode ser mulheres assim um pouco que na área dos relacionamentos às vezes tem muitas dificuldades, em algumas outras áreas da vida, mas isso a gente tem que ver com muita calma, e isso eu falo na roda, porque tem toda uma explicação, inclusive o próprio mito explica essa configuração psíquica da deusa Atena. E tem outras deusas que também a gente vai estudar. Eu citei esses dois exemplos aqui, porque para o vídeo não ficar muito longo, porque o assunto é muito complexo, é muito rico também, muita riqueza de informação.
Por isso que eu faço esses encontros, eles duram em torno de 3 horas e meia. Eu consigo resumir um pouco de cada arquétipo, mas depois a gente faz um aprofundamento para quem se interessa em cada um deles, porque nós fazemos também, eu faço também através desse trabalho, o mapa arquetípico da pessoa, ou seja, através de um questionário a gente vai descobrir quais os arquétipos dela que são mais preeminentes na personalidade e quais o que por exemplo, essa pessoa negligenciou ou está mais ferido, tem mais complexos. Então, esses arquétipos precisam ser compreendidos para poder ser equilibrados, para poder ser curados na personalidade, integrados à personalidade. Jung falava integrados à nossa personalidade. Senão eles vão ficar sempre na sombra. Bom, voltando aqui, então nós vamos ter um encontro agora, né, o grupo Roda das Deusas, nós vamos ter um encontro para julho ou agosto. Eu venho aqui para informar a data exata, para quem se interessar aqui pelo tema, e esse trabalho pode ser feito também de uma forma individualizada, fazendo um mapa arquetípico, a gente conversando juntas, entendendo a configuração. Porque o nosso mapa, ele espelha a nossa história de vida, né? Que a gente forma a nossa personalidade conforme o nosso histórico de vida, a nossa educação, os acontecimentos, enfim, foi assim que se formou, né? O nosso mapa. Bom, não tem nada a ver com o mapa astrológico. Bom, e voltando um pouquinho, aí eu vou abordar também um pouco do arquétipo da deusa Ártemis, que é amazona, né? Ela é uma deusa amazona, ela é caçadora, uma deusa selvagem, ela prefere a vida na floresta, né? na zona rural, e são mulheres mais ligadas à terra, ao cultivo também, a fazer coisas por si mesma, botar a mão na massa, mulheres muito independentes, a mulher, tipo, Ártemis é a mulher que possivelmente não vai pedir muita ajuda, porque ela sabe fazer as coisas, ela é em casa, ela tem muita energia física para fazer. São mulheres às vezes que estão construindo coisas com as próprias mãos, e então ela tem muito vigor físico, e é importante para a mulher Ártemis também gastar toda essa energia, né, canalizar toda essa energia. Mas também tem um pouquinho tem muitas dificuldades esse arquétipo, né? Às vezes ele tem uma dificuldade, às vezes, de relacionamento, principalmente com o masculino, porque as Amazonas, inclusive as Amazonas, há tribos de Amazonas que existem mesmo até hoje, né? Mas sabe-se que as Amazonas são comunidades de mulheres e que vivem em mulheres, e elas preferem, né, viverem sozinhas ou com outras mulheres, rejeitam um pouco o masculino, às vezes se relaciona com o masculino muito temporariamente, mas são mulheres que preferem manter a sua autonomia. Então, tem um pouco, às vezes, se esse arquétipo tiver muito exagerado na personalidade, geralmente essas mulheres vão ter muito distanciamento dos relacionamentos, principalmente com os homens, e vão ter algumas dificuldades, vão querer se impor de uma forma, né, muito, às vezes até, de uma certa forma, pode ser até um pouco agressivo também, por N fatores. Então todo arquétipo precisa também ter um equilíbrio de outros, porque senão se radicaliza, fica muito radicalizado na personalidade. Aí nós vamos ver também um pouquinho da Perséfone, que
Ela é a deusa ligada à espiritualidade, a esposa do Hades, né? Que é o deus do submundo, é a rainha dos mortos. Então, é um tipo de personalidade de pessoas, assim, principalmente mulheres, né? Medianeiras, que vivem um pouco nesse mundo, pouco e muito em outro mundo, que geralmente são mulheres que espiritualizam tudo, né? Tudo que acontece tem uma razão transcendental, leva muito para o lado místico, enfim, mistifica muito a vida. Em oposição a Atena, que Atena racionaliza muito. Então, a Perséfone, né, mulheres Perséfone tem muito dessa característica da espiritualidade, o que tem a sua luz e a sua sombra também. E sombra ligada, inclusive, a poder, porque espiritualidade também dá poder, então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Bom, aí eu falo também nesse encontro sobre a Deméter, que é a deusa mãe, deusa da maternidade, ligada à terra, deusa da agricultura, então também da fertilidade, da nutrição. Geralmente esse arquétipo, né, por ele ser o arquétipo da mãe, as pessoas que têm esse arquétipo, elas são pessoas muito cuidadoras, que gostam de cuidar dos outros, gostam de proporcionar o bem-estar, se preocupam com o bem-estar, né, dos outros. Elas realmente agem de uma forma muito maternal com os amigos, às vezes com parceiros, às vezes com os colegas de trabalho. E claro que tem muita luz nesse arquétipo, muita coisa interessante, né? Porque quem não gosta, né, de uma pessoa que cuida, mas existe também muita sombra, porque geralmente esse arquétipo dá um certo poder, né? Poder de quem cuida. E esse poder pode ser muito, de uma forma muito fácil, pode ser muito desvirtuado. Às vezes gera muita dependência emocional. São um arquétipo que às vezes induz a muita dependência no outro, em si mesmo. Enfim, tem muita luz e muita sombra no arquétipo do maternal da Deméter. Chamado de... tem a mãe nutridora e a mãe devoradora. Então, tudo isso a gente precisa olhar, e também é uma oportunidade da gente olhar como foi a nossa relação com a nossa mãe, ressignificar e assim, curar muitas coisas, né? E a Deméter, ela é a mãe da Perséfone. Então, o mito já é um dos mitos mais lindos da mitologia grega, que explica a mudança de estação do ano, né? Que quando a Perséfone volta é primavera, quando ela vai para o submundo com Hades, é o inverno, então a terra seca, né? Deméter fica triste, tem toda essa relação de mãe e filha, muito forte no mito. Então, esse é um mito para que a gente possa realmente olhar para essa relação e traz muita cura interna. Bom, por último, o vídeo já ficou muito grande, mas por último falar também de uma deusa que é muito querida, muito amada e conhecida, né? Muito conhecida também por todos nós, que é a Afrodite, que é a deusa do amor, da beleza e da sensualidade. E então esse arquétipo, a Afrodite era uma das deusas mais cultuadas da Grécia, mais amadas, porque a questão do amor e as questões afetivas, elas são muito importantes desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, desde que o mundo é mundo, o ser humano se debate com os mesmos problemas, com as mesmas questões arquetípicas, questões que pertencem a toda a humanidade, que é típico do ser humano vivenciar. São as dores de amor, são as perdas, enfim.
Então, Afrodite é esse arquétipo que todo mundo cultua, porque todo mundo quer ter, né, vivenciar o amor, a paixão, se realizar afetivamente, mas ele traz também, claro, as suas dificuldades, né, porque o amor traz suas dificuldades, as relações, os afetos, e então é um arquétipo que pode gerar muita contribuição na nossa vida ou não também. Um arquétipo que exige também um olhar muito cuidadoso e ser equilibrado com outros para que não haja um desequilíbrio. Tem gente que adoece por conta de relações afetivas que não dão certo, né? E de tanto que isso é forte e é central na vida da pessoa, né? Então, assim, um arquétipo que você precisa ter junto com a Afrodite uma Atena, né? Porque você precisa sempre também manter um pouco o seu racional, né? Pensar, né? Não é entrar só com amor e o... Não, tem que entrar com a cabeça mesmo, né? Com o racional, enfim... Tem que entrar, então todos esses arquétipos eles precisam se equilibrar um com os outros, porque senão eles radicalizam na nossa personalidade e começa a causar muito problema. Bom, gente, essa é a proposta do curso. A gente faz assim também no curso um teste de personalidade detalhado, que eu vou chegar no mapa arquetípico da pessoa, na configuração de personalidade dela, quais os arquétipos mais fortes nela, o que está mais negligenciado, precisa trabalhar, precisa ser curado dentro dela. Cada arquétipo também gera muita dificuldade em algumas áreas da vida, então olhar para isso é muito legal, porque assim a gente consegue se espelhar, se desenvolver. Enfim, é um trabalho lindo, maravilhoso, já ajudou muitas mulheres assim a se descobrir. Eu recebo feedbacks, retornos maravilhosos, né? De quantas curas, quantos alinhamentos, equilíbrios que se faz na vida através de conhecer os seus arquétipos, né? Enfim, é isso. Em julho vai ter uma roda. Eu passo aqui para falar a data, mais ou menos já expliquei o que é complexo. E é isso, tá bom? Meu nome é Eliana Mônaco, sou jornalista, professora de dança do ventre há 25 anos, estudante de Jung há 25 anos e agora faço uma pós-especialização para ser uma terapeuta junguiana. E é isso. Mas quem quiser me conhecer melhor, tem as redes sociais, enfim. Obrigada aí por me ouvir. E se gostou, curta, compartilha e deixa um comentário, deixa perguntas. Eu terei o maior prazer em responder nos próximos vídeos também. Por favor, deixem perguntas, né? E eu vou respondendo, tá bom? Muito obrigada, até mais.